Fala pessoal, bem-vindos a mais um Filosofia com Óculos. E hoje nós vamos falar de dois filósofos pré-socráticos, dois caras que começaram a filosofia no século VII a.C., a saber, Tales e Anaximandro. Tales teria sido o último dos grandes sábios e o primeiro dos filósofos. E a filosofia teria começado com Tales, quando Tales diz: a arqué é a água. Né? Professor, o que é arqué? E o que é essa água que o Tales está falando? Então vamos lá. A filosofia começa como physis. Physis é uma palavra grega que significa natureza. Né? Então os primeiros filósofos, os pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, na Grécia arcaica, são os physikoi, ou os filósofos da physis, da natureza. O eixo, a pesquisa deles era o mundo natural. Tá? Muito bem. A physis é uma natureza. Mas não é uma natureza qualquer, é uma natureza que tem um mistério, tem um princípio subjacente e ela gosta de esconder este mistério. Não é qualquer um que olhando para a natureza vê esse mistério, você precisa de uma reflexão, você precisa de pular de camada, da camada do visível para a camada da reflexão, uma camada mais profunda. Né? E o Tales fala que a arqué é a água. Né? A água aqui é tudo aquilo que é fluido, tudo aquilo que é úmido, tudo aquilo que escorre, tudo aquilo que está sujeito a ciclos, tá? Essa seria a arqué. Muito bem, quem que era Tales? Ele foi um astrônomo, matemático, o primeiro filósofo, e ele era de Mileto. Mileto era uma cidade costeira lá da atual Turquia, e era uma cidade que fazia comércio marítimo. Então a riqueza de Mileto vinha da água, vinha do mar, a começar daí. Tales também começou a perceber que a água, que a umidade, estava relacionada com a vida. Então na cidade costeira tinha muita vida, né, ao redor da cidade. Quando você vai caminhando para o interior do continente e indo para regiões mais secas, a vida vai se escasseando. Ele viu uma relação direta da vida com a água, com a umidade. Né? Mais umidade, mais vida, menos umidade, menos vida. E ele também foi o primeiro cara a sugerir que a vida teria vindo da água, adiantando 2000 anos o Darwin. É claro que ele não tinha como provar essa afirmação, mas era a intuição do cara. Né? Muito bem, outra coisa, o neném na barriga da mãe está dentro de um líquido, né? Dentro do líquido amniótico, o sêmen do homem é líquido. Então, tipo assim, o líquido e a vida, tudo a ver, né, cara? Estão relacionados, né? E outra coisa legal é o ciclo da água, né? Pela primeira vez, você pensou num elemento que tem fases diferentes e que essas fases percorrem um ciclo, né? Então a água evapora do mar, esse vapor vai para o continente, esse vapor se condensa e vira água, a água vai para o rio e volta para o mar. Então você tem um ciclo e esse ciclo mantém a vida. Por que esse gesto do Tales foi revolucionário de colocar a água como arqué? Porque a arqué, se tivesse algum princípio na narrativa mítica, a arqué, né, porque chove, porque sentimos amor, porque tem erupções vulcânicas, isso tudo se deve aos deuses, aos titãs que estão presos no Tártaro, enfim, né? E ele não. Para explicar a natureza, né, fenômenos naturais, a causa é natural. Esse gesto inaugurou a filosofia. Então, a água como arqué, essa foi a contribuição de Tales. Muito bem. E aí vem Anaximandro, o discípulo de Tales. E Tales, ao inventar filosofia, né, inventa também a dialética, tema do nosso próximo vídeo. A dialética é porque o discípulo, Anaximandro, se contrapõe ao mestre. Ele bota uma antítese à tese do mestre, de que a água seria arqué. Ele fala, não. Ele também era de Mileto, né? E ele é um cara muito sofisticado, esse Anaximandro. Eu pirei quando eu estudei ele na universidade. Ele fala, a arqué não é a água. A arqué é o apeiron. Ornei, bota aí a palavra apeiron. Tem uma partícula negativa a, por exemplo, ateu, sem Deus. Então, apeiron, sem esse peiron. Peiron é uma palavra que tem uma raiz compartilhada com perímetro. O que é o perímetro de um retângulo ou de um quadrado? Não é o seu contorno? Né? Então, tipo assim, o apeiron é aquilo que não tem contorno, não tem limite, não tem forma, é uma coisa indeterminada. Nós não temos contato com o apeiron, nós só temos contato com coisas que são determinadas a partir de um par de opostos que vem do apeiron. Então, Anaximandro percebeu que as coisas sempre vêm em par de opostos. Então, tem a luz, tem as trevas, tem o dia, tem a noite. Tem o verão, tem o inverno. Tem a umidade, tem o seco. Tem a vida, tem a morte. Então são pares de opostos que nascem, né, do apeiron, desse indeterminado, e aí eles têm o movimento deles, né, e eles voltam para esse apeiron. Né? Então aqui já preconizando, ele deve ter contato com filosofias orientais, né?
preconizando o yin e yang. O que seria o yin e yang? Pares de opostos que se complementam e formam um todo harmônico, né? E esse todo harmônico, essa harmonia, vem para o Anaximandro desse indeterminado. O princípio, a arqué, ela tem que ser indeterminada para a partir dela as coisas se determinarem. Mas ela mesma é indeterminada, né? E só um adendo sobre a palavra arqué. Por que arqué? Já viram falar de arqueologia? O que um arqueólogo faz quando chega no sítio arqueológico? Ele escava, porque o que ele quer descobrir está enterrado. Então esse princípio da natureza é uma arqué, porque está enterrada, entre aspas, falando, dentro da natureza. Você tem que chegar a ele pela escavação da mente, do pensamento racional. E o Tales fala que o arqué é a água, o Anaximandro fala que a arqué é o apeiron. Anaxímenes vem depois de Anaximandro e já fala que a arqué é o ar. E aí vocês vão ter filósofos diferentes escolas, identificando, né, a arqué com coisas diferentes. Mas isso já é papo para um outro vídeo, né? A gente vai falar de pouquinho em pouquinho da filosofia pré-socrática. Bom, pessoal, eu quero fazer um pós-script. Eu quero dar 2 comentários. Um comentário sobre a arqué e um comentário sobre o Anaximandro. A arqué também pode ser entendida como causa primeira. Acompanhe meu raciocínio. Os pré-socráticos pensavam de maneira causal, né? Então, toda causa é anterior a uma consequência, né? Essa causa é anterior à consequência e determina a consequência, né? Mas a causa pode ser o efeito ou a consequência de uma causa anterior, né? E aí você pode voltar para o passado, né? Toda causa é consequência de uma causa anterior, que é consequência de uma causa anterior, e assim você vai voltando no passado infinitamente. Isso é um problema. Como que eles resolveram esse problema? Não, deverá existir uma causa primeira. Ela dá consequências, mas ela mesma não é causada por ninguém, né? Então essa ideia de causa primeira vem com os pré-socráticos, e a causa primeira, essa substância material que permeia tudo, ela é a arqué, tá? Então a arqué, né, como o mistério da natureza, né, como aquilo que se escava para se encontrar, mas também como causa primeira. A segunda coisa que eu queria comentar é sobre o Anaximandro. Eu vou fazer um comentário baseado nesse livro aqui, ó, um livro maravilhoso, né, Filosofia na Era Trágica dos Gregos, do Nietzsche. Ele faz um adendo de que a filosofia do Anaximandro tem uma questão moral, né? Ela não é apenas physicoi, ela não é apenas physis, e ele não é apenas um fisiologista, né? Já tem uma argumentação do ponto de vista do perecimento, né? E o Anaximandro, ele se surpreende, né, com o devir, com o vir a ser, e ele pergunta o seguinte: como pode uma coisa que teve direito de ser perecer? Né? Ele fica impressionado, né? É uma aporia, é um paradoxo, a morte. Né? Porque se uma coisa se determinou do indeterminado, por que essa coisa tem que voltar para o indeterminado perecendo? Né? Essa era uma questão na filosofia dele. Né? E aí eu vou ler uma frase que ele fala, que está aqui no livro do Nietzsche, e vou pedir para você colocar aí, Ornei, para o pessoal ter acesso a essa frase. Abre aspas, Anaximandro falando, gente. Onde as coisas têm a sua origem, é lá também que devem perecer, por necessidade, pois devem fazer penitência e redimir-se das suas injustiças, conforme a ordem do tempo. Então tem muita coisa aqui, né? Onde as coisas têm a sua origem, na arqué, no apeiron, é lá também que devem perecer. Então as coisas vêm do apeiron, se determinam e vão voltar para o apeiron, né? Através do perecimento. Né? Pois devem fazer penitência e redimir-se de suas injustiças. A fazer penitência aqui, o perecimento é uma penitência. Então, o Anaximandro também trabalha com o conceito de pecado original. Né? E a morte é a penitência. Né? Há um certo tipo de justiça no perecimento das coisas. Agora, olha que interessante. O que é para Anaximandro o pecado original? Né? Será que foi comer a fruta do conhecimento, a fruta da árvore proibida? Não, não foi isso. Né? O pecado original para Anaximandro é exatamente determinar-se. Né? Então, quando as coisas ganham forma, quando as coisas se determinam, né, ganham concretude, né, nisso há uma injustiça. Né? A existência, de certa maneira, nesse pensamento de Anaximandro, ela em sua origem, né, você tem uma injustiça, e elas devem perecer conforme a ordem do tempo. Todas as coisas que existem estão debaixo da ordem do tempo, estão se transformando até que a penitência final, né, será o perecimento. Né?
E Anaximandro chora, cara, diante dessa constatação. E o cara que vai resolver isso, né, vai elaborar isso de uma maneira melhor, vai tirar o peso, vai falar que não tem penitência coisa nenhuma, né, vai tirar o peso do dever, é o Heráclito, né, tanto é que o Nietzsche recorre ao Heráclito, decididamente, né, abertamente, claramente um heraclitiano. Tá, era isso que eu queria comentar com vocês. Comentários, por favor, deixem aqui, que a gente vai discutindo e a gente continua esse tema, né, para além dessa discussão que foi feita aqui. Um abraço, gente. Tchau.